Olá pessoal, bom turma, agora com o professor Alexandre Eri. Prazer estar aqui, Alexandre. Igualmente. Vamos conversar um pouquinho sobre a prova de física. O Alexandre então com a palavra, como é que foi, Alexandre, física no Enem? Olha, o ano passado a prova de física do Enem, ela já tinha sido mais difícil que a prova de primeira fase da FUVEST e da Unicamp. Eu acho, nós não tivemos ainda a FUVEST e a Unicamp, mas eu acho que esse ano vai se repetir. Eu acho que novamente a prova de física do Enem vai ser considerada difícil, e provavelmente mais difícil que a FUVEST e a Unicamp. Eu digo isso por um motivo principal, não sei se vocês perceberam isso também, mas assim, teve uma boa notícia a prova de física, ela teve poucos cálculos, que é uma coisa que a gente às vezes se atrapalha. Por outro lado, foi uma prova que exigiu um domínio conceitual muito grande. Então assim, poucas continhas, mas também eram poucas questões com continhas. A maioria você tinha que entender o conceito físico envolvido, as alternativas parecidas, tinham pelo menos uns 3 testes que ficava muito atrapalha. Quando você tem uma continha, pelo menos, você chega num número, e aí você fala, bom, é esse número ou não. Então eu acho que essa prova de física foi realmente uma prova difícil. Você tem um exemplo, Alexandre, para comentar em relação a essa dificuldade mais conceitual do modelo abstrato? Olha, por exemplo, a questão 92, que falava sobre uma tecnologia da etiqueta. O aluno, o candidato, ele tinha que saber, por exemplo, um conceito que é de indução eletromagnética, que não é um conceito assim muito conhecido. Ele é quase que um conceito dado em algumas vezes no ensino médio. Então, exigia o domínio de um conceito pouco conhecido. Então, acho que esse é um exemplo. Um outro exemplo, essa questão 96, que envolvia uma coisa de biologia, mas na verdade você tinha que saber uma interpretação de comprimento de ondas. Veja o tamanho da questão, meia página. Meia página. E você tinha que saber interpretar os gráficos, o gráfico. Então, é um outro exemplo. Que mais? Uma outra questão conceitual que eu achei assim... essa do alto-falante, essa questão do alto-falante, às vezes você lê e pensava, é a alternativa A, E depois você descobria que não. Então, não tinha conta, mas... talvez essa é uma das mais difíceis. Acho que é uma das mais difíceis, essa do alto-falante. Teve a questão também do experimento, do ventilador lá na vela. Essa questão, inclusive, está sendo polêmica, mas é uma questão um pouco mais clássica, pelo menos um pouco mais tradicional. Mas assim, poucas contas, mas muito conceito. Eu acho que isso foi o grande chamariz dessa prova, uma prova difícil do ponto de vista conceitual. Porque assim, antigamente você interpretava o texto e a resposta estava no texto, então era difícil pela interpretação. Essa prova não, você tinha que interpretar, mas tinha que saber o conceito de física, Tinha um pré-requisito, é isso que me chamou a atenção. A gente estava conversando, Alexandre, agora há pouco com o Borges, também com o Caio, Matemática foi uma prova que, pela extensão dela, 45 testes, trabalhosa, Sim. Com questões também apresentando um grau de dificuldade aí mais elevado em alguns pontos. Biologia também não foi uma prova muito acessível, não, uma prova que deu trabalho. E agora Física também, se mostrando uma prova que exigiu muita concentração do aluno em aspectos teóricos e às vezes inusitados. Não, vou te dar um contra-exemplo. Por exemplo, a questão do peixe por aqui lá, que tinha conta. Aplicava uma expressão super conhecida, de potência, pui, já tinha resposta. Então, a questão que tinha conta, a rigor, foi a mais fácil. E normalmente as questões que têm cálculo são as mais complicadas. Sim. Essa outra questão do smartphone, que é uma questão manjada também, é uma associação de resistores. E isso que me chamou a atenção, As que tinham cálculo foram mais fáceis do que as questões conceituais. É curioso isso. E, Alexandre, quando a gente compara o modelo do Enem com o que virá agora, que é, por exemplo, vamos pensar na FUVEST, como é que você faz essa análise? A FUVEST, o Enem... Então, eu acho que deve existir uma pequena diferença em relação à prova da FUVEST, principalmente na questão dos cálculos. A prova da FUVEST de primeira fase, ela já está consolidada há muitos anos, ela tem praticamente uma lei, meio a meio. Metade das questões conceituais e metade da primeira fase, com continhas. O Enem, ele oscila. O Enem ainda não conseguiu essa estabilidade. Encontrar o seu caminho. Então, provavelmente, a prova da FUVEST que vocês vão enfrentar agora, ela deve ser uma prova que tem um pouquinho mais de cálculo e aplicação de fórmulas matemáticas do que foi essa. Provavelmente é uma prova
menos conceitual e mais de contas e de cálculos. No sentido talvez prático melhor, né? Porque tem alternativa. Mas eu acho mais equilibrada, porque assim, eu gosto de questões conceituais, mas a física também tem o lado matemático. Então, o modelo que a FUVEST adota de primeira fase já há muitos anos, de meio a meio, me parece o modelo mais adequado. Portanto, essa prova está um pouco mais exagerada, a do Enem, né, nos conceitos. Né? Então, ela está um pouco fora nesse sentido. Eu acho mais adequado um meio a meio, um meio termo nisso. Legal. E, bom, pessoal, como nós comentamos por aqui também, né, a prova do Enem em Biologia é uma prova que deu um pouquinho mais de trabalho, aí a prova relacionando com matemática também, com questões que foram um pouquinho mais complexas. Quanto à questão de tempo, não tem jeito. Mesmo com meia hora a mais, não dá para falar que foi folgado de maneira alguma, né? Você teve que lutar bastante com cada questão, aí insistir aí numa leitura um pouquinho mais cuidadosa, e esse realmente é o modelo do Enem. Alexandre, temos uma pergunta colocada em relação à prova de física. Você poderia comentar um pouco? Qual a questão 131? É a questão do barco. Então, essa questão inclusive está sendo polêmica, assim, né? Ele quis, na minha opinião, né? Ele quis mostrar uma situação onde o desenho animado, a pessoa consegue se mover de um jeito errado fisicamente. Isso dava uma dica, mais ou menos, de que era um experimento, digamos, ideal. Né? Essa situação, inclusive, tem um vídeo da USP, né? Vocês podem até pesquisar na internet, que é um vídeo da própria USP, de laboratório, mostrando que daria realmente alternativa A. Que dentro de uma situação de controle do experimento, o carrinho A ficaria parado. Né? Claro que muitas outras condições poderiam afetar esse exercício. Né? Você podia ter uma vela mais distante, um ventilador menos potente, mais atrito, menos atrito, ou seja, isso poderia alterar o experimento, mas assim, o que eu acho que ele queria, né, vamos ver depois o gabarito oficial, era mostrar uma situação de um experimento ideal, né, nessa situação, que inclusive você faz em laboratório e mostra que o carrinho fica parado. Né? Então, assim, eu acredito que essa questão tem uma pequena falha. Por quê? Porque ela não deixa claro... se é uma situação porque ideal. Se eu de repente mudar a distância da vela do ventilador e, por exemplo, tirar o atrito totalmente do chão, talvez a gente conseguisse um movimento do carrinho na situação. Né? Mas assim, pelo que ele conta no enunciado do desenho animado, onde ele está mostrando uma situação irônica, da brincadeira, né? Como é que eles conseguem se né? O ventilador acaba movendo... Porque, na verdade, o desenho animado ele esquece da conservação da quantidade de movimento. Sim. Né? Agora, esse experimento, dentro de uma situação, até da proporção do desenho, vocês estão vendo que a hélice está perto da vela, né? Eu acredito que a resposta correta é a alternativa A. Mas é polêmica, tem muita discussão, mas eu acredito que essa é a resposta. Né? Seria um equivalente a uma pessoa em cima de uma caminhonete, tentando empurrar a caminhonete? Algo parecido. Aqui assim, porque se você mudar bastante a situação descrita, pode ser que esse carrinho se mova. Né? Mas é um clássico, é uma situação muito clássica, estudada no GREF, estudada em laboratórios de física. Dentro dessa situação descrita, o carrinho A fica parado. Né? Então, inclusive no próprio vídeo da USP a gente vê o carrinho, o professor até empurra para ver se ele vai, ele para novamente. Né? Então acho que essa vai ser a questão mais polêmica de física. Lembra de uma época antiga de uma questão de uma refração da luz, uma fata morgana do Titanic? Sim, também deu uma polêmica enorme, mas era realmente refração da luz aquilo. Tá joia, então. Professor Alexandre, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Com a gente.